Boa noite a todos. Antes de começarmos, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores Tintas Coral, Roca Cerâmica e Abirrochas, que tornam esse evento possível. Sejam muito bem-vindos à nossa Masterclass Seja uma Vaca Roxa, promovida pela Associação Brasileira de Design de Interiores. Hoje temos aqui o privilégio de receber dois grandes especialistas. Então, tem o Marcelo Pimenta, que é escritor, palestrante, professor de criatividade na USP, na ESPM, e reconhecido mundialmente pela sua expertise em inovação e criatividade. E também Luciano Alto, consultor de negócios, especialista em posicionamento, diferenciação, estratégia, com mais de 25 anos de experiência aí, liderando marketing, vendas, gestão de marca. Estamos muito animados para aprender sobre como a diferenciação e a criatividade e a inovação podem transformar aí, então, carreiras e negócios. Quem assistiu Marcelo no Conad 2024 sabe que as palestras são bastante interativas, então nós vamos deixar os microfones livres para vocês manipularem, mas a minha dica é: deixem as câmeras ligadas para interagirmos e os microfones desligados, mas quando quiserem falar, levantem as mãozinhas ou coloquem aqui no chat para participarem. Eu desejo uma boa noite, que vocês aproveitem ao máximo aí esse encontro. E agora é com vocês, Marcelo, Luciano. Legal, obrigado, Tatiana. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa noite. E realmente eu gostaria de chamar a atenção de que esses ambientes interativos, virtuais, à distância, eles se tornam realmente muito mais interessantes quando a gente tem vocês com a câmera aberta, né? Então, eu pediria que realmente todos que puderem ter sua câmera aberta aí para que a gente possa se conectar de uma forma mais humana mesmo, né? Para que a gente possa entender as expressões, se as coisas estão fazendo sentido para vocês, assim como a Tatiana falou, sugerir que o pessoal possa estar utilizando, usando e abusando dos recursos interativos que o Zoom tem, né? Então, eu queria até testar aí para todo mundo, se todo mundo achou ali nos reactions, né? Se você puder dar um joinha aí, ó, tá vendo, ó, um joinha de que você tá conectado aqui com a gente, por favor, se manifeste aí, né? Se você não pode abrir a câmera, a gente entende que tem momentos que não dá, né? Aquele momento que você fala alguma coisa que a pessoa curte muito, você manda aquele coraçãozinho gostoso, né? Que aquece o nosso coração, né? Para que a gente possa estar realmente integrados, né, de uma maneira virtualmente à distância, mas assim com uma energia única. Afinal de contas, a gente preparou com muito carinho aqui esse conteúdo de hoje. Antes de eu começar aqui a minha fala, eu queria que o meu colega Luciano Alto me desse também as boas-vindas. Luciano, tudo bem por aí? Você fala de Minas Gerais, é isso? Belo Horizonte? Exatamente, Marcelo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Estou falando aqui diretamente de BH, né? Hoje um dia mais quente aqui, mas já comi meu pão de queijo, a minha cota diária, né? Já fiz jus à mineirice aqui. Mas brincadeiras à parte, é muito bom estar com vocês aqui. Sejam todos bem-vindos. A gente realmente está muito animado, né, de estar aqui com vocês hoje, tentando trazer toda essa questão de diferenciação que o Pimenta já plantou aí a sementinha na cabeça de vocês, na palestra lá no evento. E hoje a gente vai falar, né, um pouco mais sobre tudo isso, né? Sobre essa vaca roxa e como ser essa vaca roxa. Tenho certeza que vai ser uma noite muito proveitosa para todos e contamos com a participação de vocês. Legal, obrigado aí, Luciano. Obrigado mais uma vez a Tatiana, a Rosane, a Luciana, toda a equipe da ABD, né, que muito nos recebeu com tanto carinho, né? E eu queria fazer uma mini retrospectiva de como é que a gente chegou até aqui, né? A Tatiana
me convidou para eu palestrar no CONAD, isso eu acho que é uns 4 ou 5 meses atrás, foi um processo de curadoria bastante criterioso que a ABD realiza, e a gente fez uma série de reuniões e a gente acabou fazendo uma palestra que teve uma repercussão muito bacana dentro do CONAD sobre inteligência artificial para uso no design de interiores, né? Como os designers poderiam estar utilizando essa tecnologia de uma maneira criativa. E isso trouxe, né, nesse contexto da minha palestra de inteligência artificial, eu acabei citando que esse uso criativo do design de interiores, ele teria que impulsionar, ou teria que fazer com que cada profissional pudesse ser uma vaca roxa, né? E eu falei só essa frase praticamente na palestra, e essa frase teve uma repercussão bastante grande. Inclusive, eu quero passar aqui rapidamente um pequeno vídeo que ele mostra um pouquinho dessa repercussão. Quer ver? Olha só, vamos ver até se tem alguém que aparece no vídeo que está aí, né? Esse é o material que a gente vai compartilhar com vocês, inclusive, né? Mas se quiserem, podem tirar fotos, podem printar, pode ficar à vontade aqui. Mas eu quero passar para vocês esse vídeo aqui, ó, né? Que eu chamei de Ecos do Conad, né? Olha só. O que vocês acharam da palestra? Diz aí, então. Maravilhosa, muito boa. Muito. Eu me identifico. Me deixou pensando. Olha, eu tô pronta para fazer minhas imagens renderizadas no chat GPT. Pronto. Todo mundo procurando ser a vaca roxa. Eu sou a vaca roxa. Eu sou a vaca roxa. Agora todo mundo se identificou. Então, como vocês viram aí, né, o pessoal se identificou muito com essa história da vaca roxa, e isso foi o que gerou essa nossa conversa aqui de hoje, e gerou também um serviço que a gente está fazendo e lançando hoje em parceria com a ABD, que vocês vão conseguir um pouquinho mais no final. A Lilian está com a mão levantada. Lilian, você quer falar alguma coisa? Oi, não, acho que eu levantei sem querer. Ah, Desculpa. não tem problema. Se alguém quiser falar, é só levantar a mão, né? Alguém que está aqui na aula hoje apareceu nesse vídeo aqui, queria falar um pouquinho? Não? Então vamos continuar, né? Como eu falei, fiquem à vontade para a gente poder ter uma conversa mesmo. Essa ideia é a gente poder trocar, né? Eu sou professor da SPM, como a Tatiana bem colocou. Na SPM a gente tem vários cursos que são 100% online, né? Essa é uma A aula de hoje é uma promoção conjunta da Liga dos Inovadores, que é uma iniciativa que eu e o Luciano fazemos parte como fundadores, né, com a ABD, que também é um ambiente de aprendizagem online. E a gente sabe que esses ambientes de aprendizagem online, eles são realmente muito efetivos quando ele tem uma participação de todo mundo. Se fica muito monólogo, a coisa acaba não gerando o resultado que a gente espera. Mas dando uma introdução, além desse vídeo que vocês já viram aí, que eu chamei de Ecos do Conad, né? A ideia hoje é a gente evoluir um pouquinho mais e aprofundar esse conceito, né, da vaca roxa. E por que que ele é importante? Se você for ver aqui, fiz uma pesquisa rápida no Google, né, que bota assim, quero contratar um designer de interiores. E se você for ver, as pesquisas, elas vêm, principalmente os patrocinados, vão vir, um orçamento em até 4 horas, qualidade e preço justo, orçamento em 5 minutos, né? São mensagens que muitas vezes ele trabalha a questão mais do preço e da acessibilidade, mais do que da qualidade e da diferenciação. E é esse o nosso convite aqui nessa noite, que a gente possa estar trabalhando essa visão da importância da diferenciação e de como você deve se diferenciar. Então, ser a vaca roxa, como mostra a imagem que eu acredito deva estar aparecendo na tela de todos vocês, é você
poder, no meio de uma multidão, conseguir se diferenciar, né? Hoje, quando eu coloquei lá no meu LinkedIn um convite para o pessoal vir para essa nosso bate-papo de hoje, as pessoas, teve um comentário de uma pessoa que disse assim, para ver, né, professor, é legal esse conceito, porque eu realmente trabalho aqui na roça há muitos anos e eu nunca vi uma vaca roxa, né? A pessoa falou lá no meu comentário do LinkedIn, né? E o que acontece é que esse conceito da vaca roxa é o conceito de você poder realmente ser o único. Ou seja, você não é mais um no meio da multidão, mas você é alguém que se destaca de uma maneira muito peculiar. E esse conceito da vaca roxa, ele gera uma série de benefícios que vocês vão ver a, a partir do nosso bate-papo aqui, do material que eu e o Luciano pesquisamos, né? Vocês vão ver que é muito possível você poder trabalhar com técnicas, com ferramentas, com práticas que vão fazer com que você possa estar habilitando os benefícios que ser uma vaca roxa significa. E antes de a gente entrar mais nesses detalhes, eu queria poder fazer uma alusão ao autor que deu origem a esse termo, né? Então, esse termo não foi um termo que eu inventei, ou o Luciano, né? Esse termo, ele foi criado por um dos principais especialistas ou escritores ou pensadores do marketing contemporâneo, que é o Seth Godin, né? Ele é um americano, uma pessoa que tem aí um papel fundamental no marketing de hoje, assim como o termo da vaca roxa, ele cunhou outros termos que são muito usados atualmente. Foi ele que cunhou o termo, por exemplo, do marketing viral, né? Foi ele que identificou essa característica que alguns conteúdos têm de conseguir viralizar, ou seja, que as pessoas elas se apropriam desse conteúdo, repassam esses conteúdos, e isso lá atrás, né, logo no início da internet, ainda quando a gente usava o Orkut, quando a gente usava o Messenger, quando usava as ferramentas que ainda não existem até hoje, esse conceito do marketing viral foi um dos conceitos que o Seth Godin trouxe a sua contribuição para o marketing contemporâneo. E o marketing hoje se apropria desse conceito da vaca roxa, que é um conceito em que as pessoas podem estar identificando um cenário em que um designer, e aqui a gente está olhando, né, de uma forma bastante específica para a profissão e para a atividade do designer de interiores, mas esse conceito ele se traduz para todas as profissões, para todas as atividades profissionais, mas a ideia é como que a gente pode, né? E agora me colocando no papel ou no chapéu de designer de interiores ou de como consultor que está aqui nessa troca com esses profissionais, como um designer de interiores se torna uma vaca roxa, de que maneira a gente pode estar trabalhando esse conceito de uma forma a fazer com que você possa se destacar, né, de como você pode se tornar alguém que não é apenas mais um designer, que você se confunde com os demais, mas você acaba pegando uma série de características e a gente vai estar mostrando aqui as escolhas que você precisa fazer. Você vai ver como isso se traduz na prática, né? A percepção que o público tem quando ele encontra um designer vaca roxa e principalmente as vantagens que você vai ter de conseguir estar adotando uma estratégia de marketing de diferenciação. Que é isso, em última análise, que esse conceito propõe, que você consiga estar identificando elementos que fazem de você um profissional, uma profissional única, que não é apenas a mais um, mas e não apenas fica buscando oferecer
os seus serviços, mas você passa a ser buscado pelos seus serviços, né? Então, eu vi aqui na tela, na sala, desculpe, né, que a gente está com o Jefferson Duran, né? O Jefferson Duran é um consultor que eu conheci aí, sem exagero, há mais de 20 anos, né? Em que ele me ensinou muito sobre vendas e ele mostra assim que as pessoas, você não vende para ninguém, né? As pessoas é que compram. Essa frase, ela pode parecer uma frase banal, mas ela tem uma diferença fundamental. E quando você é uma vaca roxa, eu vou até parar aqui um pouquinho ao compartilhamento da tela para a gente poder se enxergar um pouquinho melhor, né? Você trabalha justamente com isso, ou seja, eu não fico querendo empurrar o meu serviço de designer de interiores para as pessoas, mas eu me torno um profissional que tem características tão específicas e que se conectam tanto com aquilo que eu quero, que as pessoas compram o meu serviço. Ou seja, eu não fico empurrando o meu serviço para outras pessoas, mas as pessoas acabam então puxando e buscando esse benefício. Quando você consegue ser esse profissional, essa profissional que tem esse grau de diferenciação, que é percebido pelas pessoas de uma maneira a entregar um valor que é superior ao valor de você ser mais um na multidão, você conseguiu ser isso que a gente chama de vaca roxa e que a gente vai agora, daqui a pouco, aprofundar quais são as escolhas que você precisa fazer, quais as vantagens e como isso se traduz na prática. Mas eu quero deixar com que o Renato se manifeste, ele está aqui com a mão levantada. Renato, seja bem-vindo, muito boa noite. O seu áudio não está habilitado, Renato. Você tem que clicar ali no microfonezinho. Ainda não. Ele está aparecendo, você tem. É que é no próprio Zoom que você precisa estar habilitando ali. Ainda não tivemos essa possibilidade. Agora sim. Bem, agora me ouvem? Isso, agora está baixinho, mas está vindo. Eu Vamos lá. Boa noite. Você eu fala da tô... onde, Renato? Boa noite a todos. E eu estou iniciando a carreira, estou ainda terminando a graduação em design de interiores, e a minha pergunta é possível iniciar uma carreira já sendo uma vaca roxa? Sim, é o melhor, na verdade. É o melhor você já começar de uma maneira diferenciada. Então, pode ficar tranquilo que isso é uma ótima escolha você estar iniciando a sua carreira e já estar aqui conosco. Tá bom? Pode ficar bastante confortável com isso, né? Para que a gente possa estar visualizando. Mas vamos passar adiante para que a gente possa de fato, não apenas falar de uma maneira mais genérica, mas ser um pouco mais específico, com relação a isso. Se você for ver o conceito de vaca roxa, né, e como professor, como eu falei para vocês, de ter uma experiência de mais de 15 anos dando aula online, se você tiver um caderno perto de você, que você possa anotar os principais pontos, você provavelmente vai estar aproveitando melhor os conceitos que a gente vai compartilhar aqui, né? Porque é uma questão da própria neurociência. Você acaba ativando vários sistemas ao mesmo tempo. Você não apenas olha, você não apenas escuta, mas você também tem que processar esse conhecimento, você tem que registrar esse conhecimento e a possibilidade que você tem de você lembrar e principalmente de você utilizar esse conceito no futuro vai ser muito maior. Então, só chamando a atenção aqui de alguns aspectos do que significa ser essa vaca roxa. Você entra num ambiente de singularidade e diferenciação, ou seja,
Você não é apenas mais um no meio da multidão. Então, por isso, Renato, que é legal, né, de você já no início de carreira já ter esse posicionamento que não é um posicionamento comum, mas que é um posicionamento único. Isso vai gerar o item de número 2, que é o item de memória e reconhecimento. Ou seja, as pessoas vão lembrar de você. Você vai poder ser percebido como sendo uma pessoa diferenciada. E isso vai trazer realmente uma percepção de valor que vai gerar um impacto positivo, principalmente no momento de as pessoas te reconhecerem. Então, você vê, né, que o tema da jornada de experiência do usuário não é o nosso foco aqui hoje, mas é um dos temas importantes dentro do marketing, né? Você entender que o consumidor ele tem uma jornada. Ele vai procurar um designer ou uma designer de interiores, ele vai encontrar muitos, provavelmente, aí ele vai considerar alguns deles, dessa consideração, ele vai desejar trabalhar com alguns. E aí ele vai provavelmente contratar, vai pedir orçamento para um ou dois ou três e vai escolher e vai comprar esse serviço de uma pessoa apenas. Ou seja, esse trabalho, ele significa de ele perceber uma entrega de valor. E valor, pessoal, não é preço. É importante nesse momento a gente poder ter essa diferença conceitual, porque muitas pessoas, principalmente aquelas que não são da área de negócios, que a grande maioria de vocês tem uma formação mais técnica como designer de interiores, não tem necessariamente uma formação de negócios, podem achar que valor e preço são sinônimos. E eles podem ser, né? Quando eu chego numa loja, né? E eu pergunto ali, quanto que é esse essa Coca-Cola aqui? Quanto que é essa Coca-Cola? Ah, essa Coca-Cola. Eu posso dizer qual é o valor dessa Coca-Cola. Nesse caso, valor e preço, elas estão trabalhando como sinônimos e nessa parte coloquial isso está bem entendido. Mas se você for ver um pouquinho mais a fundo, você tem um preço de uma Coca-Cola que deve custar em torno de R$ 3 a R$ 4, é o valor monetário que a pessoa paga por uma Coca-Cola, mas tomar uma Coca-Cola tem um valor. Tem um valor de te refrescar, tem um valor de te dar um sabor gostoso na boca, tem um sabor de te dar uma sensação de prazer, né? Coca-Cola combina com muitos alimentos que você vai comer, um cachorro quente, vai comer um sanduíche, um hambúrguer, uma batata frita, vai fazer um drink com uma Coca-Cola, ela vai trazer um valor de trazer gás, de trazer doçura, de trazer uma série de elementos que esse sim é o valor que a Coca-Cola tem, e a marca Coca-Cola por si só, ela carrega um outro valor que não é perceptível, que é essa sensação de alegria, de confraternização, de celebração, né? Então, você abrir uma Coca-Cola num almoço de família, né? Agora a Coca-Cola tem um posicionamento muito importante nessa época agora do Natal, significa que você está celebrando, você abriu um refrigerante porque você quer que as pessoas estejam ali com você. Então, o valor de uma Coca-Cola não é necessariamente o preço. E quando a gente diz que ser uma vaca roxa é algo que vai poder fazer com que vocês tenham um valor, é porque aquela pessoa, aquele cliente que vai contratar o seu serviço, ele vai entender que ele está comprando confiabilidade, ou ele está comprando inusitude, ele está comprando uma pessoa que conhece de tendências, ela está comprando uma pessoa que vai estar fazendo uma entrega superior, ela está comprando uma tranquilidade, porque sabe que o projeto vai ficar bacana, ele está comprando um benefício de saber que a obra no final ela vai ficar do jeito que você projetou, ele tá comprando, às vezes, né, dependendo do serviço que você fizer, todo
uma facilidade, porque sabe que vai ter um profissional que vai estar comparando preços, que vai estar indo nas lojas, que vai estar comparando os melhores materiais, durabilidade, condições de pagamento. Quer dizer, é esse valor que as pessoas estão procurando, e a gente vai ver mais para frente que os clientes, às vezes, eles procuram. Profissionais diferentes. E esse é o grande barato de ser uma vaca roxa. E é por isso que todos nós podemos ser vacas roxas, porque você tem no mercado clientes específicos. Tem gente que vai querer trabalhar com mármore de Carrara e de projetos e elementos de primeira linha, e vai ter gente que vai querer uma casa feita com materiais apenas reciclado. Tem gente que vai querer fazer algo que é uma construção para durar a vida inteira, e tem gente que vai querer trabalhar em cima da impermanência, né? Não sei se todo mundo já percebeu, né? Mas como a gente está aqui num ambiente que reúne arte, engenharia e um pouco de história, né? Que a história da arte, ela passa muito pela história do designer de interiores. Se você for comparar a filosofia europeia de construção versus a japonesa de construção, você tem uma diferença muito grande, né? Você vê que uma catedral como de Notre Dame, uma Sacré-Cœur, né, que foi construída em Paris para durar a vida inteira, então ela é feita de pedra, ela é feita de cimento, porque ela tem uma pujança de dizer, não, isso aqui vai durar a vida toda, tanto é que foi queimada e ficou lá em pé, né, foi restaurada, agora nesses dias está sendo novamente reinaugurada a Catedral de Notre Dame, né? Se você for ver um templo no Japão, ele vai ser feito de bambu, que é um material perecível. Só que existe uma filosofia por trás disso, porque na filosofia japonesa, as pessoas elas consideram que é um valor você poder ensinar as pessoas a fazer aquelas amarrações com o bambu, de que uma geração para outra aquele templo vai ser reconstruído com novos elementos de bambu. Por quê? Porque é uma outra percepção da arquitetura. Então, não existe certo ou errado. Existem aqui designers que estão preparados para fazer coisas de pedra e para atender clientes que querem uma construção que vai durar uma vida inteira, e você vai ter clientes que estão procurando profissionais que vão fazer obras mais efêmeras, obras que vão estar sendo renovadas ao passar do tempo. E a gente está colocando isso num novo contexto. Daqui a pouquinho o Luciano vai explorar um pouco o que que a gente entende hoje como sendo esse novo local de viver, né? Porque isso tem muito a ver com esse novo conceito aí da vaca roxa. Então, para terminar essa minha introdução, a gente pode dizer que ser uma vaca roxa é facilitar a conexão do profissional com um consumidor cada vez mais exigente, e esse consumidor ele vai perceber valor, ele vai estar desejando mais esse profissional, ao contrário de você querer ser mais um na multidão que vai ficar gastando com publicidade no Google Ads, vai estar fazendo, dando desconto para o consumidor fechar o negócio para você, porque ele está percebendo que você tem as condições de oferecer aquilo que ele está procurando. E essa é a minha introdução. Eu queria convidar o Luciano para fazer aqui a primeira participação dele, mas antes disso, Luciano, vamos ver se alguém tem alguma dúvida, algum comentário ou até alguma crítica, né? Porque aqui ninguém está de dono da verdade, né? O que a gente está trazendo é a nossa experiência e a nossa visão sobre esse mercado e sobre o estudo do marketing e do consumidor que a gente está no dia a dia aqui exercitando. E eu queria, então, antes de passar para o Luciano, ver se alguém gostaria de fazer uma manifestação aqui breve, né, para que a gente possa estar fazendo um ambiente de troca. Por favor, é só levantar a mão que a gente já chama você aí para participar. Gérsica, por favor, boa noite. Boa noite, Marcelo. Tudo bom? Tudo bem? Você acha que para ser vaca roxa. Você Oi? fala da Desculpa, onde? falha. Você fala da onde?
da Bahia. Sou de Morro de São Paulo, na Bahia. Maravilha, muito bem. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Você acha que o conceito da vaca roxa está diretamente ligado ao design de luxo? Por ser um design que se destaca, que tem um diferencial, eu vou acabar indo para um high ticket, digamos assim? Não sei se eu consegui Não me expressar bem. conseguiu, não necessariamente, né? Você pode ser a vaca roxa, né? Daqui a pouco isso vai ficar mais claro, mas tipo assim, você vai ser a vaca roxa da pessoa que faz as obras mais baratas possíveis com os materiais mais econômicos para poder fazer de uma forma mais rápida, por exemplo. Você pode ser essa vaca roxa, né? Assim como você Ah, pode ser a entendi. vaca roxa de fazer tiny houses, casas muito pequenas, né? Você pode ser a vaca roxa de entregar o projeto mais rápido, né? Então, você pode ser vaca roxa não necessariamente no high ticket, mas você pode também. Vai depender das suas escolhas, daí a gente daqui a pouco vai mostrar quais são as escolhas que você deve fazer para você ser aquela vaca que vai estar dominando aquele posicionamento, tá bom? Obrigado aí pela sua participação, Obrigada. Pérez. Maravilha. Luciano, então eu vou passar a bola para você. Vamos lá. Excelente pergunta aí, as perguntas estão boas. Então, gente, boa noite. Vou começar aqui, né? O Marcelo falou bastante de toda essa questão, né? Da vaca roxa, de esse caminho, né? Que vocês podem trilhar, né? Dentro da atuação de vocês. Mas a gente vai fazer isso para quê, né? Para quem? Então, a gente está sempre atendendo um cliente ali do outro lado. E a gente vem de uma grande transformação nos últimos anos em relação a essa questão do lar, né? Que é o que a gente coloca aqui, né? Que o novo lar, ele deixou de... Pode voltar, Marcelo. O novo lar, ele deixou de ser um mero espaço habitacional para ser o coração da vida, né? Porque a nossa vida, a nossa forma de nos relacionarmos com o lar, ela realmente mudou a partir da pandemia. Isso daí a gente não pode negar, né? A gente vinha, eu trabalhei muitos anos aí com a parte de marketing imobiliário, por exemplo, e a gente vinha naquela pegada de imóveis cada vez menores, não, as pessoas às vezes querem ir em casa, é mais para descansar, para ficar no final do dia. A questão de, por exemplo, antes da pandemia, você ter um home office, um local ali, um cômodo da sua casa, que você chamasse de meu escritório, isso era para poucas pessoas, né? Nem todo mundo queria ter isso ou sentia essa necessidade. Então, a partir do momento da pandemia, a gente teve que criar uma outra relação. Na época da pandemia, eu publiquei um texto que deu uma repercussão no LinkedIn, falando que a gente estava meio que voltando à era das cavernas no começo, né? Só que com Wi-Fi, que era aquela coisa de eu valorizar de novo aquele lugar onde eu me sentia protegido. Só que a casa, nesse período, ela evoluiu para essa questão do hub, né? Onde a gente estava, ao mesmo tempo, a casa era o local de dormir, era o local de trabalho, era o local de estudar. Naquele período que a gente não podia sair, ela virou um restaurante também, ela virou academia, ela virou tudo. Então, é inegável que esse momento ressignificou para a gente toda essa questão da forma como a gente lida com a nossa casa. E aí a gente tem que olhar também o que que isso trouxe de consequências, né? O que cenários a gente tem aí. Quando a gente olha da porta para fora, né? A gente falou, para chegar aí na introdução, a gente falou muito de vocês, mas agora vamos olhar para o cliente e o que está acontecendo aí fora. Quando a gente olha para o cenário, eu trouxe alguns dados aqui. 63% dos brasileiros realizaram reformas durante a pandemia. Então, as pessoas foram buscar adequação, elas foram buscar estar num lugar melhor, que tivesse mais adequação àquela realidade daquele momento. 73% começaram a enxergar suas casas de forma diferente.
e começaram a ter outras necessidades. Uma delas, né, mostra aí esse 28% de aumento na procura por áreas verdes em torno do imóvel. Um lugar que a gente percebeu muito isso, e foi muito claro para o mercado imobiliário, foi a questão dos condomínios, com os condomínios de casa. Se eu pegar exemplos locais aqui em Belo Horizonte, a gente tinha aqui vários condomínios, as pessoas gostam, né, desse conceito de moradia aqui, mas tinham vários condomínios que estavam meio parados, estagnados. E nesse momento da pandemia, eles ressurgiram, porque as pessoas foram procurar casas, as pessoas queriam espaço, queriam quintal. Então, teve aquele período que, em vários desses condomínios, você não achava nem casa para alugar, nem casa para comprar, porque as pessoas estavam nessa procura. E esse mercado também, onde vocês atuam, ele se multiplicou. Eu procurei pegar alguns dados aqui de mercado, né, imobiliário e de profissões correlatas, né, porque você já tem muita vivência de vocês, mas se a gente for olhar o consumo interno de artigos para casa, ele chegou a atingir 5,18 bilhões, né? Num dado específico aqui de 2024. Mas aqui é mais do que o número, é para dar dimensão para vocês, o quanto as pessoas, de novo, se voltaram para essa questão da casa e de ter a casa arrumada. Quando a gente fala disso, né, pegando profissões correlatas, hoje a gente já tem mais de 2.000 profissionais que atuam como personal organizer do país, que era uma profissão que nem existia, passou a ser uma profissão oficial em 2022, que é muito pouco tempo, mas que já mostra toda essa necessidade. E junto com isso, pegando esses dois dados, a gente vê essa construção toda da questão da saúde mental das pessoas ligadas a um bom ambiente, a uma boa organização, um ambiente que me propicie mais qualidade de vida ali no dia a dia. E a gente vê que o mercado imobiliário só tende a crescer, né? Porque a venda dos imóveis novos aí é um dado de 2023, cresceu 32,6% em relação ao ano anterior. E só tem que crescer. Na semana passada eu assisti uma palestra do Ricardo Amorim, economista, que tem um viés assim, muito forte para o mercado imobiliário, e o que ele também vislumbra e falava para o grupo que eu estava lá é só um crescimento, né? No mercado imobiliário de todas as formas. Então, as pessoas vão procurar cada vez morar melhor dentro do que podem, mas elas vão querer os seus espaços cada vez mais organizados e com um design que seja condizente com a realidade de vida dela, com o que ela gostaria ali de encontrar. Então, por isso, a galera está respondendo aqui, sempre falando aí muito dessa questão, né, da busca por locais com mais verde, falando aqui da questão realmente, todo mundo observou essa questão do crescimento dos condomínios, e todos esses fatos, eles só ajudam vocês a perceber que o mercado de vocês é cada vez mais crescente. O Renato falando aqui, que legal, minha missão é verdejar. É isso aí. E as pessoas vão procurar isso cada vez mais. A gente vê também, pode passar, Pimenta. A gente vê também, cada vez mais, mudanças no comportamento do consumidor. A gente falou do mercado e desse novo significado do lar, mas existem coisas que vão acontecendo que impactam também na relação dele com a casa. A casa já existe até esse nome que muitos de vocês não devem conhecer. Vou apresentar aqui para vocês o cocooning, que é um conceito que valoriza a casa como um casulo, né? Esse lugar de refúgio pessoal, social, emocional, né? Então, o consumidor, o cliente, vive isso, e a gente já até estuda isso. E todas as gerações estão, de alguma forma, sendo impactadas por isso, né? Vocês devem ver um exemplo fácil aí, quem é mais maduro,
os vários memes que invadem aí o Instagram sobre essa questão de, nossa, sair de casa, eu depois de 15 minutos, quero ir embora, né? A fotinho da Juna lá, quero ir embora, né? E outras pessoas já falando, né? Aquela brincadeira, nossa, depois que eu passei dos 30 para me tirar de casa só com isso, com isso, com aquilo, só se for um lugar que tem a cadeira sentado, isso, aquilo. Quer dizer, tudo isso vem desse lugar, desse cocooning. A gente voltou a perceber a casa muito como esse casulo, esse lugar de segurança. Isso também traz, quando a gente olha para o cliente, um outro lugar, um outro dado que reforça essa importância do lar, que agora, antes a gente tinha, né, os inimigos do fim, agora a gente tem os amigos do fim, né? As novas gerações e muitas pessoas, independente da idade, elas estão cada vez mais deixando de trocar o dia pela noite. E essa questão de trocar o dia pela noite, ou seja, estar fora de casa o tempo inteiro, deixa de fazer sentido. Muita gente hoje prefere estar em casa, no conforto do lar, ter uma noite de sono bacana, ter uma alimentação saudável, do que estar na rua, né, enchendo a cara e comendo besteira. Então, vem uma transformação muito grande aí, que ela vem pelas novas gerações, mas ela afeta todos. As pessoas estão cada vez. A gente vai ligando os pontinhos, né? As pessoas estão cada vez mais preocupadas com a saúde. Então, isso faz com que, nossa, se eu tenho que ter a minha poupança de saúde, eu não posso estar gastando aí noite afora, né? O tempo inteiro. Então, são comportamentos que vão se somando. E essa questão aí se soma a uma mudança também de postura em relação, por exemplo, ao imóvel alugado, porque cresce o número de pessoas que estão adaptando esses imóveis alugados à sua necessidade de vida. Antigamente, a gente tinha muito aquela questão, né? Ah, imóvel alugado não mexe nada, não troca uma tomada, né? Porque o imóvel não é seu. E hoje as pessoas elas entram naquele lar naquele espaço, independente de qualquer coisa, ela quer se sentir bem. Então, se eu for para que eu me sinta bem, que a minha família também esteja bem, não tem problema, eu vou, se eu posso, eu vou fazer, né? O Renato levantou a mão. Quer falar, Renato? Sim, eu acho que eu vou fazer dois comentários. Vamos lá. Quem é mais velho vem de uma cultura de que quando você aluga um imóvel, ele não é seu. Uhum. Só que isso a gente tem que mudar, porque a nossa casa faz a nossa cura. Se você pensar a casa como um ambiente vivo, porque ela é viva, ela é feita de areia, ela é feita de pedra, ela é feita de ferro, ela é feita de tudo que é da natureza e é vivo. Então, se você não cuida da casa, como que você vai ficar bem? A casa cuida da gente, Perfeito. ela cuida da gente. Então, antigamente, as pessoas tinham essa ideia. Eu sei que eu morei uma época em imóvel alugado e eu sempre gostei de quadro, desde novinho. Eu juntava dinheiro que eu ganhava da família para comprar cacareco para casa, para comprar taça de cristal. Ganhava isso e a minha mãe, eu comprava quadros, a minha mãe falava: Você não vai colocar isso na parede, porque eu não quero que fure a parede. E não tinha fita 3M dupla face. Exato. Tá Não tinha como sofrido, né? furar a parede. Então, hoje em dia eu vejo isso diferente. Eu moro em um imóvel próprio, mas eu acho muito legal e eu incentivo todos os meus amigos. A casa não é sua? Não, não é sua porque não é sua de papel. Mas a partir do momento que você mora nela, ela é a sua casa. Ela tem que ter a sua característica e tem que ter a sua personalidade. Eu penso assim, né? Não, mas e esse pensamento é cada vez mais comum mesmo, Renato. E as Isso veio da pessoas pandemia. vão e isso está mudando mesmo, até porque quando a gente pega, né, a gente vai ligando os pontinhos aí, até o fato da gente pensar que a relação com o aluguel, ela tende a se transformar mesmo, porque assim como a venda de imóveis não para e tem, né, a tendência dos números aí para o setor é de crescimento, os imóveis estão aumentando muito.
Então, tem uma nova geração aí, principalmente, ou algumas pessoas que, mesmo que tenham mais idade, não vão conseguir exatamente comprar um imóvel. Então, elas vão ter que ter essa visão de que esse aluguel ele não é permanente, ele pode talvez durar muito tempo, a vida toda, um longo período aí. Então, a minha relação com esse lugar vai ser diferente. E é muito importante também a gente ter esse olhar para os momentos do consumidor. Vou usar de exemplo aqui. Hein? Eu sou casado pela segunda vez. Quando eu me divorciei, eu rapidamente fui para o apartamento, o primeiro apartamento que eu consegui alugar próximo das minhas filhas, um apartamento pequeno, mas era um apartamento que eu conseguia ter o meu espaço, o espaço delas. E quando eu aluguei o apartamento, era um apartamento de aluguel mesmo, né? O dono sempre estava alugando. Então era aquele apartamento super frio. E eu falei, eu não posso, né, trazer minhas filhas para esse lugar dessa forma. E aí, rapaz, eu não perguntei para a imobiliária, eu não perguntei para ninguém. Eu fiz tudo que eu queria no apartamento. Eu pintei parede de cor de rosa do quarto delas, eu coloquei estrela no teto, eu pintei todos os armários de branco, troquei coisas assim, quando elas entraram, elas falaram: Nossa, que legal! Para vocês verem, né, o quanto, aonde o trabalho de vocês pode chegar na vida de uma pessoa, né? Eu tive ajuda na época de uma amiga que é design de interiores até hoje, e as minhas filhas, elas têm memória afetiva do teto do quarto, porque quando apagava a luz, elas iam dormir, elas olhavam as estrelinhas no teto do quarto. Elas sabem contar essa história, né? E o quanto isso é transformador, o quanto isso me ajudou naquele momento, que era um momento de adaptação, né? O quanto foi importante isso. Então, é muito isso que o Renato falou. Eu quis, naquele momento, trazer vida para aquele apartamento que era alugado. E depois, no final, quando eu saí, eu aceitei o que eu tinha feito, gostaram de umas coisas, pediram para pintar outra, mas deu tudo certo, né? E cada vez mais isso vai acontecer, né? As pessoas vão querer se sentir bem naquele espaço, naquele lugar. Essa coisa de não vou trocar porque não é meu, isso aos poucos, né, vai ficar para poucos, né? A maioria vai conseguir enxergar e ter esse outro olhar, né? Exato, é a gente acolher na verdade, o quanto o trabalho de vocês pode ser bonito e pode significar muito mais que uma boa foto, né? Significar muito, ter uma profundidade muito maior. E aí a gente fecha aqui nessa parte, ligando esses pontos, com essa preocupação da saúde, do bem-estar e cada vez mais desse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, que ganha importância. A gente vem de gerações aí dessa coisa, né? Hoje a gente tem um embate corporativo, essa coisa das gerações de workaholic, com uma geração mais jovem que, por exemplo, não quer ser chefe, não quer ter cargo de liderança, porque dá muito mais trabalho, né? E não é isso, não é pejorativo, é porque ele não quer dedicar a vida dele só a isso. Ele quer ter outras possibilidades. E dentro dessas outras possibilidades, de tudo que a gente falou, dá para perceber que essa questão do ambiente, da minha casa, de como ela está, o quanto ela traduz a minha personalidade, o quanto eu me sinto bem neste lugar, vai ser fundamental também para todo mundo nesse processo. Então, aqui esse é um pedaço que é um convite para vocês, para que a gente também olhe sempre para fora, né? Quando a gente está nessa construção desse nosso caminho aí de vaca roxa, a gente também observe o cenário, observe o que está acontecendo no mercado, observe o que está acontecendo com o cliente, que comportamentos, né, e atitudes ele está tendo, o que está atuando ali que está
criando um momento diferenciado, onde a gente pode até aproveitar isso para, como o Marcelo falou antes para Jéssica, criar o seu caminho de vaca roxa, que não necessariamente está ligado ao high ticket ou está ligado só a imóveis de luxo, mas está ligado à diferenciação, né? E a diferenciação a gente pode construir de várias formas. Pode passar, Marcelo. Então, esse próximo passo é o passo assim do mais um para o único, né? É, essa é uma questão que transforma onde você consegue sair deste lugar de várias comparações para ser único. Vamos lá. Alguém comentou aqui, né, que o proprietário quis cancelar o contrato, que ela mexeu e tal, que a amiga mexeu no apartamento. Ainda existem pessoas assim, mas vai ser cada vez menor esse número, né? Porque muitas transformações acabam valorizando o imóvel, as pessoas ficam mais abertas. Quando você faz isso, você tem uma tendência a ficar mais tempo também naquele lugar, né? Você vai querer, já que você fez alguma transformação ali, para o proprietário do apartamento, tem esse benefício também, né, de relação de cuidado, porque uma das coisas que é muito complexa na locação é essa coisa do inquilino não cuidar do apartamento, né, e muitas vezes entregar o apartamento, mesmo com vistorias e tal, com problemas. Então, acho que isso também junto aos proprietários vai se transformar. E essa é a sua vez de se transformar, né? Então, essa questão aqui a gente está trazendo que a questão da vaca roxa, ela procura destacar a sua autenticidade e trazer o que é único em você. Quando a gente fala dessa trajetória de se transformar numa vaca roxa, ela está ligada ao seu DNA. A gente acredita nisso, né? Tanto eu quanto o Pimenta. Não está ligado, gente, à questão de fórmula pronta, de receita de bolo. Hoje em dia, essa questão do digital traz muito para um lugar muito padronizado, né? Então, todo mundo agora tem que ter o arquétipo do governante, vestir um blazer e tirar uma foto assim assado, com o mesmo tipo de cabelo e tal. Não é isso, né? Não é isso. A gente, hoje, principalmente, com o caminhar das redes e com o caminhar, né, de toda a questão do marketing, a gente está num lugar onde a autenticidade fala mais alto, onde o seu DNA é que vai ser a base para encontrar esse caminho, que tenha a sua identidade, que seja genuíno, mas que seja fiel a você, que te gere diferenciação, que vai ser valorizada por alguém. Um grande ponto importante do mercado hoje é a gente poder falar que o mercado é diverso, e é mesmo, né? Hoje a gente não tem mais esse lugar de tentar massificar também o cliente. Tem cliente de todo jeito, tem cliente que quer gastar muito e ostentar, tem cliente que quer gastar muito, mas não quer ostentação, tem cliente que tem pouca grana, mas tem muito bom gosto, que se preocupa já com sustentabilidade. Tem cliente de todo o perfil, para todo mundo. Por isso que a gente não pode nem deve se padronizar, né? A gente tem que ser essa vaca roxa com um DNA específico e que esteja ligado e sendo fiel ao que você é. Pode passar. E as vantagens de ser uma vaca roxa aí no design de interiores, né? Quando a gente é diferenciado, você naturalmente vai ter mais visibilidade, né? Você tem o seu estilo, você tem o seu caminho, você consegue se posicionar de uma forma diferente. E quando você se posiciona de uma forma diferente, comunica isso, você é percebido. Os seus clientes, você tem a possibilidade de construir mais clientes fiéis, sim, porque vão ser clientes que vão se conectar com você, com o que você tem de singular, com o valor que você traz, e vão recomendar o seu trabalho. E é uma recomendação
quando a gente consegue trilhar esse caminho aí da vaca roxa, é muito importante que não é só uma recomendação, mas é uma recomendação de afinidade. Eles vão te recomendar para pessoas que têm a ver com você, que têm a ver com o seu trabalho e que vão, na verdade, não ser mais um cliente, mais um projeto no portfólio, mas vão estar somando com tudo que você acredita. Eles vão dar base para que o seu trabalho também seja cada vez mais transformador. E aí sim, você também pode, com isso, pode conseguir conquistar, chegar em lugares onde você normalmente não chega, né? Então, você pode ter projetos de maior valor, projetos de maior impacto, projetos maiores, muitas vezes, ou projetos que podem não ser tão grandes, mas que tenham um significado de impacto, né? Seja para você, seja para a sua carreira. Então, quando a gente consegue trilhar esse caminho da vaca roxa, para vocês, a gente consegue ter esse tripé, que é super importante, de visibilidade, clientes e valor. O seu valor vai ser melhor percebido, né? Como o Pimenta falou. Maravilha, Luciano. Muito obrigado aí pela sua primeira contribuição, né? Muito bacana. A gente tem aqui ainda agora mostrar as escolhas que você precisa saber e como essa história da vaca roxa se traduz no dia a dia. Mas antes eu Isso. queria responder a resposta, a pergunta da Mirielle Girardi, né? E diz que pergunta que acredita que, independente da visão de mundo, se posicionar politicamente pode gerar uma identificação com o público que gostaria de trabalhar. É uma boa? Bem, a resposta é assim: depende, né, Mirelle, se você, né, no seu conjunto de escolhas, a gente já vai entrar aqui, né, do seu posicionamento, você quer ser reconhecida como uma pessoa que tem uma posição política pública. Isso é importante. E aqui pode ser para A, para B, para C, né? Quer dizer, mas dentro da sua construção do seu arquétipo, do seu posicionamento, você diz: não, eu sou uma pessoa que tem uma posição política clara. E isso pode ser importante. Mas você vai entender que, às vezes, tem pessoas que não precisam entrar nessa questão política para ser a vaca roxa. Então, o fato de você revelar sua posição política e de você defender algumas questões com publicamente fazem parte das escolhas que você vai tomar na hora de você desenhar o seu projeto de vaca roxa. Entende, Mirelle? Então, pode ser bom ou pode não ser. Vai depender muito de qual posicionamento você está querendo construir ao longo desse processo. Tá bom? Aí, contribuindo, Pimenta, nessa pergunta aí também, um dos caminhos também possíveis é você se identificar mais com valores do que com posição política, necessariamente. Então, quais são os valores que me representam, né? E que eu gostaria que também estivessem presentes nos meus clientes, né? Então, pode ser sustentabilidade, pode ser família, pode ser o que for, né? Então, também é um caminho, você se colocar mais pelos valores e menos por essa questão claramente de identificação política. Legal, obrigado aí, Luciano. Vamos lá para a gente cumprir nossa agenda. Olha só, não se faz uma omelete sem quebrar ovos, ou seja, para você poder ser uma vaca roxa, significa você fazer escolhas. Você não pode estar querendo agradar a todos, né? Para quem gosta de frases, né? Você pode anotar aí a frase: quem quer atender a todos não atende ninguém de uma forma única, né? De uma forma vaca roxa, porque você acaba querendo atender todo mundo. Então, quando a gente traz essa frase, significa uma introdução às escolhas que você precisa fazer, né? Você precisa se posicionar. Então, aqui a gente teve uma pergunta sobre posição política. Pode ser uma posição política.
né? Você pode se posicionar com relação ao uso de materiais reciclados ou de materiais novos, né? Você pode se posicionar para fazer imóveis alugados ou reformas, ou eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela só faz trabalhos e projetos de imóveis que foram comprados na planta. Por quê? Porque ela escolheu, ela se posicionou como sendo uma especialidade de pessoa que reforma esse tipo de imóveis. Então, quando você faz essas escolhas, é muito comum que as pessoas digam assim: não, mas aí eu vou perder cliente. Eu já não estou com muito cliente sobrando. Se eu vou começar a fazer escolhas, eu vou perder cliente. Então, isso não é uma, uma uma frase que a gente considera correta, né? Quando você abraça e quando você implementa uma estratégia de vaca roxa, de uma forma consistente, como a gente vai mostrar aqui, primeiro fazendo escolhas e depois demonstrando isso, você vai ver que você vai ser procurado ou procurada pelos clientes. Para isso, você vai construir e fortalecer uma marca, né? Então, é importante que as pessoas entendam essa construção de marca é algo que a gente não está falando apenas de logotipo, mas a gente está falando de um bem intangível a partir da marca que você construiu. Essa marca pode ser o seu nome ou não, pode ser o nome do seu escritório, pode ser o nome da sua empresa, pode ser o nome da sua cooperativa, do seu coletivo que você trabalha, porque tudo isso são elementos que vão mostrar que você está na escolha de ser uma vaca roxa, ou seja, eu trabalho sozinha, eu trabalho sozinho, legal, é uma escolha. Ah, não, eu trabalho junto com um engenheiro, eu trabalho com um arquiteto, eu tenho um cara que faz a parte elétrica, eu tenho um cara da minha confiança que faz a parte hidráulica. Legal, isso é outra escolha. Eu trabalho de uma forma em que eu deixo transparente os custos para meu cliente. Legal, é uma escolha. Mas você pode ter uma forma de trabalho que é dizer o seguinte: eu trabalho com preço fechado. Você diz, olha, eu digo que é 20 mil, pode ficar tranquilo, eu vou comprar todos os materiais, eu vou pagar toda a mão de obra e eu vou fazer isso por 20 mil reais. Ou seja, eu trabalho com preço fechado, são escolhas que você vai poder estar trabalhando. E isso tem a ver com a decisão de você ser você mesmo. Né? Quando a gente trabalha esse assunto da vaca roxa, a gente tem que deixar claro que isso tem que ser muito sincero. Isso tem que ser muito a ver com o seu propósito de vida, com aquilo que você acredita. Você não consegue vestir uma fantasia de vaca roxa. A vaca roxa, ela é a expressão daquilo que você é. Então, às vezes, você precisa, é como se fosse aquele cara que é caricaturista, né, em que ele pega uma expressão. A gente teve aqui no chat uma pessoa que falou: ah, não, mas eu faço Feng Shui. Legal. Você vai pegar essa história do Feng Shui, você vai botar um holofote nisso e você vai dizer: olha, eu sou uma designer de interiores especializada em Feng Shui. Legal. Eu entendi que esse é o meu diferencial. E daqui a pouco o Luciano vai estar mostrando para vocês como vocês revelam isso na prática, mas o seu Instagram, ele tem que trazer referências de Feng Shui. Você vai ter que fazer reacts, você vai ter que trazer bibliografia, você vai trazer referências de hotéis, de lojas, de outras casas de Feng Shui. Você vai fazer um recorte de um autor que fala de Feng Shui, ou seja, você precisa estar assumindo essa postura de Feng Shui, entendendo que isso vai trazer um diferencial para você. E você vai começar a escolher os seus clientes ideais. Ou seja, você não vai ser apenas estar mais no mercado pescando com uma rede em que você joga
né, uma rede ao mar e quem vier é peixe, não, mas você vai começar a trabalhar como se fosse com um arpão, né? Você vai estar escolhendo os seus clientes para dizer, olha só, essa pessoa aqui, eu vi lá no Instagram dela que ela está vivendo um momento que na casa dela ela precisa trabalhar a coisa da energia. Eu sou especializado em Feng Shui. Eu vou procurar essa pessoa aqui. Ah, eu tenho aqui uma pessoa que está se mudando. Ah, se separou, casou, tá, agora a mãe está morando junto, teve que reformar o quarto do filho, o filho foi morar fora, aquele quarto vai virar agora um escritório. Bem, eu sou especializado em mudança, eu vou procurar essa pessoa, ou essa pessoa vai me procurar e vai me reconhecer, porque ela sabe quem é, você sabe quem é o seu cliente ideal. Então, ser uma vaca roxa é fazer escolhas, é você poder entender, né, que você precisa não apenas escolher essa questão, mas você precisa revelar essa questão, né? Então eu escolhi essa frase em tempos aí de Gladiador 2, que é best-seller nos cinemas aí, que é campeões de bilheteria, né? Que pega lá o Império Romano, e essa frase do Júlio César, ela é importante nesse contexto, né? A mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta. Então, se a gente tem aqui o nosso colega, que ele é um verdejante, como ele falou, ele é uma pessoa que trabalha com jardinagem, o Renato, né? E todos os projetos dele, ele emana essa questão do verde, eu tenho que conseguir chegar no Instagram dele e reconhecer isso. Eu preciso ver que a marca dele é verde, que ele vai estar postando questões que são sobre plantas que nascem na sombra. Há plantas que são boas de plantar agora no verão. São temperos que vão ajudar você a fazer uma ceia de Natal mais bacana. São formas de você poder fazer com que a orquídea ela floresça 3 vezes ao ano. Ou seja, a mulher de César não basta ser honesta, você precisa parecer honesta. O Luciano vai aprofundar um pouquinho mais em seguida esse assunto. Só vamos aqui atender duas pessoas que estão com a mão levantadas. Primeiro a Letícia, depois o Renato, por favor. Letícia, abra seu microfone, por favor. Diga de onde você está falando. Só clicar ali no microfonezinho do Zoom. Eu sei que às vezes a gente fica um pouco atrapalhado, mas é só respira, acha ali aquela barrinha, e aí tem um áudio. Raimundo, tá Ó, escutando? Ah, agora beleza. Deu Eu não uso certo. muito o Zoom. Ah, obrigada. Bom, eu vou fazer meu pontuação. Boa noite, todo mundo. Luciano, Marcelo, Boa noite. excelente. Eu, na verdade, venho da área da administração e do marketing. Mas eu migrei na profissão há uns 10 anos, ainda nem era reconhecida como designer, ainda aquela coisa que ainda existe muito forte. Eu sou de Floripa, quer dizer, eu sou de São Paulo, mas moro em Floripa há 20 anos. É um mercado bem diferente, né, de São Paulo. É um mercado onde tem 80% funcionário público, então não é um mercado de balneário, é um mercado que tem budget muito forte a seguir, não dá muito para a gente como é que eu vou te falar? Esses anos que eu vim trabalhando, eu fui entendendo o que vocês estão falando. Quando eu vi vaca roxa, eu falei assim, eu me lembrei da época da administração sobre a vaca leiteira. Quem nunca, se vocês professores, claro, já sabem, né? A matriz BCG fala que a vaca leiteira é um nível que a empresa chega que ela só tem leite, a vaca só está dando leite. Ou seja, é um volume que você nem trabalha. E a vaca roxa, o que eu estou entendendo é uma diferenciação, é um nichado assim, de uma maneira que, desculpa, Marcelo, eu vou só fazer uma consideração que você falou que pode também colocar um contraponto. Renato, eu sei que você está se formando, mas eu vou ser bem sincera, há 10 anos que eu estou na profissão, ainda estou tentando ver essa vaca roxa. Por quê? Existem umas coisas, eu estou com 40 anos, tem uma coisa que se chama tempo, experiência e prática. E isso que a gente consegue passar, não estou desconsiderando, tá? Que você tem esse mindset já querendo essa diferenciação, mas é você se achar nesse contexto, né? Esse diferente que não é fácil, não é?
porque a cada ano é muito mais gente no mercado e a gente está falando de um mercado que também vem de um cliente do Pinterest, de um cliente que tem acesso à informação. Não é um cliente leigo que a gente empurra para ele, como você falou, toque isso aqui, né? Então, eu acho que essa vaca roxa, às vezes, você entender e fazer bem feito a profissão já está um bom caminho andado. Você está falando de valor. Eu tive um cliente há muito pouco tempo que eu fui fazer, fiz aliás, através da AVD, um curso excelente com o Senac, que eu consegui fazer toda uma parte de realinhamento e que eu consegui colocar em prática esse ano, financeiro. Na área, porque aqui é um mercado diferenciado. A gente tem que também saber, cada cidade é um contexto diferente, não dá para comparar um com o outro. E quando eu dei o meu valor, número, o teu valor é caro. Eu falei, eu sei o que eu entrego. O que que você está comprando? Ah, porque fulano um arquiteto cobrou. Eu não sei o que que ele cobrou. Eu não sei ele. Eu sei o que que eu entrego. Então, a gente saber, a gente precisa de um certo tempo para falar, ó, eu entrego porque é o que você está falando, ó, porque eu faço comparação de preço, eu não largo o osso até o final. Se não tiver, eu vou dar um jeito de entregar a obra. Então, você se achar nesse lugar demora, tem uma caminhadinha. Não estou falando que, né, você não desconsidera. Outra consideração que eu vou fazer é a vivência. Não adianta a gente pontuar algo que a gente não vive. É nossa virtude na prática. Então, teve um cliente, quando eu comecei o projeto com ele, o budget dele era 70. Falei, pô, mas querer reformar a casa inteira por 70 mil vai ser impossível. Eu posso fazer uma consultoria. E a gente foi trabalhando, ele nunca tinha feito, trabalhando, então, processão, né? Trabalhando, trabalhando. Quando chegou no final, eu tinha que fazer a proposta para executar. Sabe o que que eu fiz? Falei, você vai vir na minha casa, você e tua mulher. Vocês vão ver como é que eu vivo. Então, aqui é planta, é isso mesmo. Então, é você vivenciar, você entender como é que vai funcionar uma planta no ambiente. Se o Feng Shui no teu próprio ambiente. É você testando com você, você sendo sua própria cobaia. É só isso que eu queria falar, mas é isso. Legal. Obrigada. Eu agradeço aí, Letícia, e como a gente diz aqui, a gente está num ambiente realmente de aprendizagem, né? A gente tem comentários no chat que você vai dizer assim que tem pessoas que têm 8, que têm 20 anos de profissão e que ainda não conseguiram ser a vaca roxa, né? E eu vou reafirmar o que eu falei, que é, você pode iniciar, sim, a sua carreira sendo uma vaca roxa, que é a questão de dizer o seguinte, por exemplo, eu vou escolher fazer projetos de casa até 30 metros quadrados. Só, é isso. Eu escolhi isso. Ah, não, mas eu tenho 32, eu não vou fazer. Obrigado. Ah, mas eu não vou fazer, entende? Então não tem a ver com os anos de profissão que você tem, mas tem a ver com você colocar critérios que você vai impor para que você seja reconhecido com essa questão. E talvez você vai pastar 1, 2, 3 anos tendo dificuldade, mas no É. quarto ano, quando alguém comprar um apartamento de 20 metros quadrados, vai dizer, cara, procura aquela pessoa lá, ó, porque ela é especializada em projetos até 30 metros quadrados. Entende, Letícia? O que eu estou querendo Uhum. dizer não tem a ver com anos de Entendi. profissão, mas tem a ver com as escolhas que você fez, sabe? Então, você pode ser uma vaca roxa e dizer assim, olha, eu só trabalho com materiais reciclados. Mais de 50% tem que ser reciclados. Ah, não, mas eu quero comprar lá moro em Santa Catarina, eu quero com você lá na Porto Belo, eu quero comprar todos os porcelanatos lá. Cara, procura outro. Procura outro. Entende? Eu não, eu trabalho só com material reciclado. No dia que você quiser fazer um projeto com material reciclado, você me chama. Né? O ser a vaca roxa às vezes significa a região. Você dizer o seguinte: olha, não, eu só trabalho com clientes que moram a 3 quilômetros da minha casa, porque eu visito a obra. Ah, mas eu tenho minha casa, tá, a 80 quilômetros, eu quero fazer com você. Desculpe, querida, eu não faço. Não atendo. Entende? Ser a vaca roxa significa você fazer várias escolhas, Letícia. E é por isso que eu falo que não tem a ver com tempo de profissão, sabe? São questões um pouco diferentes que a gente está tratando aqui. E ser vaca roxa é uma das estratégias de marketing. Você pode trabalhar com outras e você pode dar certo. O que a gente está propondo aqui é
dialogar com aquelas pessoas que acreditam que essa estratégia de apostar na diferenciação pode trazer a diferença. Uhum. Ela não é a única estratégia que funciona no mercado, mas é a que a gente está trazendo aqui como uma sugestão para aquelas Sim. pessoas que tiverem que essa mensagem vai ecoar, né? Renato, por favor. Só peço que você seja breve, Renato, que a gente já está agora aqui com um olhar no nosso tempo, tá bom? Olha, eu só tenho que te agradecer porque você falou muitas coisas que eu já venho empenhando no meu Instagram. Porque eu só estou fazendo esse curso de design de interiores para eu juntar os dois blocos. Porque ser só paisagista não dá certo. Você pensa em um bloco separado. Você tem que pensar nos dois blocos juntos. Tem que fazer a união. E por conta desse curso de paisagismo e de jardinagem, que eu retomei um sonho antigo de ser. Eu queria ser decorador, mas antigamente era difícil de você encontrar isso. Tanto que o meu foco dentro do design é isso: é trazer as plantas para o meu projeto. As plantas, para mim, é o mais importante. Quanto mais o pessoal corta a árvore, mais eu quero enfiar a planta na casa do cliente. E eu te agradeci por todas essas dicas que você me deu. Eu anotei tudo aqui. Obrigado, Marcelo. Legal, maravilha. Olha só, o Luciano, por favor, me dá aqui uma visão um pouco mais detalhada para nós, como que se traduz, então, essa história da vaca roxa no dia a dia. Vamos lá, gente. É, Se tiver tempo, depois eu vou dar um exemplo de uma cliente minha de consultoria design de interiores, de uma migração de carreira, né, também. Ó, a questão aqui, gente, se traduz de várias formas. Quando a gente fala, é muito importante trazer esses pilares aqui, que é a questão de conteúdo, prospecção, atendimento e entrega. É muito importante vocês entenderem, ao invés da gente falar só, por exemplo, de Instagram, a gente ampliar essa discussão e falar de conteúdo, né? Porque quando a gente fala de conteúdo, a gente tem a possibilidade de usar todas as redes aí que a gente achar, chegar à conclusão que elas são necessárias para a comunicação do seu trabalho, que você vai conseguir fazer bem e que principalmente você vai encontrar o seu cliente ali. Então, é muito mais. Hoje a gente tem muito essa questão da. Lógico, né, que o Instagram virou uma grande vitrine, mas é importante a gente falar de conteúdo. Porque muitas vezes a gente tem aí pessoas que. Ah, eu tenho dificuldade de gravar um vídeo, eu tenho dificuldade de falar. Se falar que ligou a câmera, eu travo. Eu não vou conseguir produzir conteúdo. Não vai conseguir produzir conteúdo. A gente tem aí referências de pessoas hoje que produzem conteúdos extremamente interessantes, são líderes de pensamento em suas áreas, sem necessariamente elas próprias aparecerem gravando vídeo, né? Então, você tem várias outras formas. Então, por isso que é importante a gente falar de conteúdo. E dentro dessa cadeia aí, quando a gente fala de prospecção, a gente fala desse lugar. Qual é o cliente com o qual eu quero trabalhar? Aonde ele vai estar? Como é que eu vou usar, como disse o Pimenta aí, como é que eu vou usar o meu Artão aqui para poder trazer esse cliente para mim? Se eu quero trazer qualquer cliente, eu vou estar atirando para todo lado e não vou trazer pessoas que se identifiquem com o meu trabalho, vou ouvir cada vez mais objeções. Depois que eu falei, né, coloquei meu conteúdo, trouxe esse cliente, eu tenho que ter o meu lugar de um atendimento e de entrega diferenciado. É muito importante a gente pensar nisso, principalmente quando a gente fala de vocês aí, design de interiores, vocês estão entrando, não é uma transação literalmente comercial, vocês estão entrando dentro da casa da pessoa, vocês vão construir com ela ali o ambiente dela, né? Então, isso exige conexão. E é uma coisa que os consumidores todos estão atrás, as pessoas estão atrás de conexão, de reconexão, de olho no olho. A- Quando a gente tem uma enxurrada de tecnologia, isso traz uma carência muito forte desse lugar de conexão. Aí eu vou dar um exemplo
para ilustrar bem essa questão, o quanto pequenas questões simples podem gerar grande impacto. Hoje eu estava num treinamento de mercado imobiliário e conversando com uma corretora que é Top Blaster Master, Titan e etc. e tal, de uma grande franquia do mercado imobiliário aí, uma franquia americana. E aí ela estava falando, né, o objetivo era mostrar como é que ela trabalhava, e aí, como ela lida com imóveis de alto padrão, ela faz todo um trabalho, né, um dossiê ali daquele imóvel, um book. E aí a Letícia, né, que veio da administração, ela faz até análise de SWOT do imóvel. Muito bacana. Mas sabe como é que ela apresenta isso? Ela falou lá, ela deixou claro. Ela não, quando a gente pensa nisso, aí você já pensa, ela fez uma apresentação super bonita lá no Canva e colocou numa televisão de 60 polegadas e tal. Não, ela imprime e ela apresenta para o cliente com uma via, ela a via virada para o cliente. Ela vai passando página por página para que o cliente tenha a atenção naquele documento e toda vez que ele tirar o olho do documento, ele olhar para frente e conversar com ela, olho no olho. Olha que impressionante. Isso é conexão. Ela faz um trabalho totalmente estruturado, muito bacana, do dossiê, de pesquisa mercadológica, para preço, preço de metro quadrado, análise de SWOT e tal. Mas a forma como ela apresenta isso, o cara pode depois, no final, falar para ela, olha, não vou trabalhar com você, não vou dar exclusividade de venda para você. Mas a conexão se fez ali, né? E essas são decisões de quem quer ser uma vaca roxa, pode tomar, deve tomar, né? Da forma, inclusive, de trabalhar e de apresentar o seu trabalho. Vai lá, Pimenta. E aí, para isso, é necessário que a gente pense fora da caixa, que a gente abrace a inovação, mas que a gente busque esse lugar de mesclar, né? Quando a gente fala de inovação, as pessoas ligam muito inovação só à tecnologia, e às vezes vão nessa toada, né, só da tecnologia. Eu acabei de dar um exemplo que não é de tecnologia. Se a gente fosse olhar só tecnologia, a pessoa estava lá apresentando na TV grandona ou mandando isso em PDF pelo WhatsApp. Não, é conexão, é olho no olho. Mas é usar a tecnologia a seu favor, porque a tecnologia permitiu que ela tivesse esse dossiê com imagens totalmente estruturado, com uma apresentação bacana, e que hoje permite para vocês também cada vez mais trazerem projetos inovadores, que tenham soluções sustentáveis, que possam explorar outras formas, que possam experimentar cores, elementos, né? Então, é trazer a tecnologia para a sua entrega. Não é necessariamente trazer a tecnologia para o cliente, mas trazer a tecnologia para te tornar mais produtivo, para que a sua entrega seja melhor. Pode passar. E uma coisa que é super importante quando a gente fala da questão da vaca roxa é trazer essa questão da autenticidade, da singularidade no seu trabalho. Como eu disse lá atrás, a gente está vivendo uma era onde as pessoas, o digital quer padronizar todo mundo. Então, todo mundo tem que ter a mesma cara, o mesmo jeito de bem-sucedido, o mesmo tipo de roupa, etc. Mas não é isso que vai te levar para esse caminho de diferenciação. A autenticidade que você tem de singular, é você trazer o seu estilo próprio, é você conseguir, dentro desse estilo, é, explorar novos elementos, né, como materiais, como peças, é você integrar arte, design, ou paisagismo e design, o Feng Shui e design. É essa tradução, é a sua autenticidade. E isso traz um caminho extremamente interessante e é o caminho viável para quem quer ser vaca roxa. Vou aproveitar aí e vou dar o gancho que eu ia falar da minha cliente, né? Eu trabalhei num projeto
de consultoria com a cliente que ela queria realizar o sonho dela de ser design de interiores. Já 50 a mais, ela entrou numa empresa familiar, mas apesar disso, ela entrou na recepção da empresa, foi galgando todos os cargos, chegou até a diretoria, chegou ao conselho de administração. Só que o grande sonho, fez toda uma carreira super bacana, mas o grande sonho dela sempre foi relacionado ao design de interiores, extremo bom gosto e etc. E aí ela estava muito insegura nesse começo, porque ela achava que ela não sabia nada. E nesse processo aí, nesse trabalho, a gente foi trabalhando junto para que ela percebesse, né, que toda essa vivência que ela teve trazia ela para um lugar totalmente diferenciado dentro do design de interiores, porque ela conseguia entender possíveis clientes dela que estavam no ambiente corporativo, a trajetória que aquela pessoa teve, as dificuldades que ela teve para chegar nesse lugar, o que aconteceu, as possíveis vitórias, os possíveis desafios, o que aquele lar significava para aquela pessoa naquele momento. Então, ela conseguiu entender que ela não entrava zerada nesse jogo, que ela tinha muito da autenticidade dela, de toda a história do DNA para colocar aí. E aí eu vou resumir, resumo do resumo mesmo. Hoje ela está super bem aqui em BH e ela resolveu, né, depois de todas que a gente caminhou, trabalhar com os pares. E ela foi trabalhar com pessoas 50 a mais, 60 a mais, que já estão caminhando para sair do mercado de trabalho ou estão indo para uma segunda profissão e querem um novo ambiente, querem uma nova casa, querem uma casa que traduza muito mais esses 60 anos, esse lugar que os filhos às vezes já saíram, que os netos começam a vir. E ela hoje trabalha com esse público. Ela está se especializando em projetos para pessoas 60 a mais, né? E usando toda essa vivência. Então, é esse lugar, é essa autenticidade, né? É o seu DNA que pode criar esse caminho todo para te transformar, para te levar para esse lugar de vaca roxa. Vai lá, Marcelo. Legal. Luciano, acho que assim está muito rico tudo e a É. gente precisa trocar aqui com o chat, né? Porque as coisas estão vindo muitos insights, né? O comentário do Felipe é um comentário muito interessante aí da gente, do Felipe Pires, né? Porque ele conta aí que ele se formou recentemente, que ele realizou dois projetos e que ele não se sente ainda seguro de escolher um nicho para ser vaca roxa. Legal, eu entendo, compreendo, Felipe, seu momento que você está. O que eu quero que você leve dessa nossa noite de conversa é o seguinte. Você vai ver que provavelmente você vai, às vezes, fazer muitas propostas e poucas vão fechar. Porque quando você está assim, você sente esse tipo de problema, né? Quando você não sabe aonde você se diferencia. A outra coisa e nós estamos falando aqui de 30 anos no mercado que eu estou ajudando empreendedores profissionais como você. Quando o cliente diz assim para você, tá caro, é porque você não é uma vaca roxa e você continua atirando para todo lado. Porque ele não percebeu o valor que você está podendo entregar. Entende? Então, o que a gente está te convidando não é querer te convencer, né? Tem uma frase do Stephen Covey que eu gosto muito de ser, que ele diz assim: ninguém convence ninguém a mudar. As portas da mudança só abrem de dentro para fora. Eu vou repetir porque é uma frase longa. Ninguém convence. Eu não estou aqui para te convencer, Felipe, a ser uma vaca roxa. A porta da mudança vai abrir da porta para fora. Mas quando você começar a perceber que você está fazendo um projeto de uma reforma de um casal, depois você vai fazer uma casa de campo de uma família. Daí você vai fazer um quarto de um bebê. Aí você vai fazer um escritório de um advogado. Daí depois você vai fazer uma clínica odontológica, sabe? Você vai ver que você vai começar a ter uma dificuldade muito grande de se diferenciar. E provavelmente o cara não vai te escolher,
Porque ele vai ter escolhido alguém que fez outros escritórios de advocacia, ele vai poder ver uma pessoa que teve uma experiência de arquitetura comercial, tem uma outra pessoa que já tem filho, que já fez outros quartos de criança, e que você está entregando mais do que apenas um projeto. Você está entregando a sua alma, você está entregando aquilo que você acredita, como o Luciano mostrou ali da amiga dele que faz projetos para 50 mais. Ou pessoas que só fazem projetos que envolvam paisagismo e questão de natureza, né? Ou como a Letícia ali pode mostrar, não, eu quero trabalhar com pessoas que eu vou trazer na minha casa para que elas entendam qual é o meu diferencial. Né? A gente botou ali num slide e talvez não tenha ficado claro, né, que ser a vaca roxa significa você escolher entregas. Então, por exemplo, cara, o meu orçamento eu só entrego impresso, ok? É assim. Eu não não, mas me manda em PDF, eu não me mando. Não, mas me mostra por Zoom. Não, não mando. Eu só faço assim, cara. É assim o meu jeito. Não. Eu quero que você faça o seu projeto, mas quem vai executar é outra pessoa. Não, não me contrata. Eu só faço projeto de execução e junto com. Ou ao contrário, eu não faço execução, só faço projeto. Legal. Você começa a criar uma escolha dos seus clientes e as pessoas começam a te procurar, ao contrário de você querer vender para todo mundo. Então, essa é a provocação que a gente está querendo trazer para vocês. Né? Não é um único. ah, não é um santo grau, né? Assim como a gente tem agora ainda, né? Eu achei legal, a gente está em 1h35, nós mantivemos 100 pessoas online conosco todo esse tempo, né? Para mostrar como as pessoas estão interessadas aqui no assunto. Nem todas vai reverberar da mesma pessoa. Tem gente que vai chegar dessa live e dizer o seguinte, cara. Eu não quero ser vaca roxa. Eu quero continuar atendendo todo mundo, porque eu tô bem assim e tá tudo bem, gente. A gente não tá querendo mudar. Mas se você tá tendo problema de conquistar cliente, se o cliente aí tá dizendo para você que tá caro, se você está fazendo projetos muito diferentes um do outro e que não consegue gerar um conhecimento em que você consiga colocar o seu propósito de vida e o seu diferencial naquilo que você faz, você talvez possa nos escutar com um pouquinho mais de atenção, porque o que a gente está trazendo é essa mensagem de que você pode estar escolhendo aí as suas batalhas que você quer fazer, né? Eu concordo totalmente com a Lilian, né, que fala a palavra nicho, né? A gente com a pessoa que é a Mirella, que fala de autoconhecimento, a gente está super aqui alinhados. A gente está dizendo, você tem que encontrar o seu diferencial na vida. A gente não veio aqui para fazer projetos, eu acredito. Eu colocando um chapéu de designer de interiores. A gente veio aqui para fazer projetos sustentáveis. Eu vim aqui para fazer projetos de luxo. Eu vim aqui para fazer arquitetura de lojas que vendem mais. Eu sou especializado em projetos de loja de shopping. Eu sou especializado em casas de campo. Alice, você pode compartilhar, por favor, um post que você colocou sobre slow living essa semana lá na Liga? Não foi isso que você trouxe? Você pode falar 2 segundinhos sobre isso, por favor? Foi. Deixa eu achar o post aqui, deixa eu lembrar. É exatamente isso que o Luciano tinha falado no início da conversa, né? Que depois da pandemia as pessoas estão usando muito a casa virou um lar, e não só um lugar, um dormitório e tudo. E aí eles entraram com esse conceito que vem do slow food, né? Aquela coisa de você comer devagar, sentir a comida e tal. E aí agora eles inventaram o slow living, que é você tá num lugar que tem a ver com os seus valores, que tem a ver com, né, os seus princípios. Então, tudo está relacionado. E que agora as pessoas estão querendo realmente morar. Então, assim, tudo que vocês estavam falando aí é uma conversa que já vem, né, acontecendo em vários lugares, com diferentes conceitos, mas, assim, eu achei muito interessante. Por isso que eu até mandei lá pro WhatsApp da Liga para compartilhar com vocês.
Legal. E aí eu acho que a Jéssica trouxe uma síntese muito bacana aqui dessa nossa aula, né? Que ser vaca roxa é ser a solução que o cliente procura. Ao ser a solução que realmente o cliente procura, raramente ele vai recusar a proposta. É exatamente. E também, Jéssica, é o contrário, né? Quando a gente fala que fazer a escolha da prospecção é quando você for um trabalho, né? A gente, como a gente comentou, né? A gente aqui é da Liga dos Inovadores. A gente sabe que vender é uma tarefa que todo mundo precisa desenvolver. É uma habilidade que todo mundo. Ah, mas eu sou médico, tem que saber vender. Ah, eu sou dentista, tem que saber vender. Ah, eu sou designer de interiores, tem que saber vender. Então, como a gente acredita que todo mundo precisa saber vender, porque vender é o que traz dinheiro para dentro de casa e o que gera prosperidade, quando você for vender e prospectar, Jéssica, sendo vaca roxa, você não fica ligando para todo mundo. Você liga para quem você sabe que valoriza o seu serviço. Tu entende, Felipe, a diferença? Porque senão você pega o telefone e vai dizer, cara, eu vou ligar pro meu amigo que comprou uma casa. Ah, não, eu vou ligar pro meu cara que está precisando reformar o escritório dele de advocacia. Ah, eu vou ligar pro outro que está fazendo uma loja. Eles vão ver você sendo mais um. Lembra aquela imagem inicial que eu coloquei no meio da multidão? Não, o que a gente está querendo para vocês é assim, assumam a coragem de ser a vaca roxa. De ser aquela pessoa que que o cliente vai escolher para poder fazer isso. Então, essa é a principal provocação que a gente traz até aqui, né? E a gente tem essa possibilidade, né, de estar fazendo agora um trabalho que a gente desenvolveu junto com a ABD, de estar dando uma mentoria individual para cada um de vocês de um jeito específico. Não é assim numa live como essa, mas são em dois encontros em que você vai poder mostrar todo o seu histórico profissional, seja ele de 6 meses, seja ele de 20 anos, né? Você vai contar a sua história, a gente vai analisar o seu Instagram, você vai entender toda a sua peça de comunicação e de marketing, e a gente vai te ajudar a construir um posicionamento único, de uma forma a você poder atrair os seus clientes e não precisar apenas estar oferecendo o seu serviço como sendo mais um profissional, que é muito bom, né, gente? Porque às vezes é muito comum quando a gente fala de vaca roxa, a pessoa diz assim: não, o meu diferencial é a qualidade. Gente, qualidade Qualidade é é, con- pré-requisito, é né? condição para você poder disputar o mercado. Então, qualidade não é diferenciação. A diferenciação é: eu atendo em qualquer lugar ou atendo em volta da minha casa. Eu atendo residencial ou comercial. Residencial, atendo reforma ou atendo casa nova. É casa nova, é grande ou é pequena? É material novo ou é sustentável? Tem a ver com Feng Shui ou não tem a ver com Feng Shui? Você quer projeto feito com IA ou você quer projeto feito à mão? Você quer ser atendido de uma forma automática pelo WhatsApp, de uma forma impessoal, ou você está querendo reuniões que a gente vai num café, você vem na minha casa, eu vou na sua casa? Você quer um projeto em que eu faço os esboços e te mando e você vê como é que você se vira? Ou você quer um desenho que eu vou dizer quantos centímetros tem em cada prateleira, qual é o material, de que forma ele vai ser colocado, né? Teve uma pessoa que colocou aqui: o meu diferencial são projetos que envolvem iluminação. Pô, super legal, gente. Olha, investe, acelera aí nesse teu diferencial. Mas o importante é deixar claro se o teu site está mostrando só projetos em que você destaca a questão da iluminação. Se no seu Instagram você está trazendo as novas lâmpadas, você está trazendo o tendência em luminária, você está trazendo a história da energia solar, você está vendo a história da iluminação indireta. Você está trazendo a história da iluminação para lives, sabe? Você tem que ter uma história bem contada, um contexto, algo que mostre que você tem realmente um posicionamento que é capaz da pessoa dizer: cara, olha só, essa minha casa está com essa iluminação que eu não aguento mais, eu preciso ligar para essa pessoa.
sabe? Ah, eu tô precisando de verde, cara, aqui. Eu vou ligar pro Renato, cara, porque eu não aguento mais aqui. Eu preciso colocar verde aqui na minha casa e eu não sei. Então ele não vai pro Google procurar quero um designer de interiores. Ele vai procurar um designer de interiores que sabe fazer projetos de paisagismo envolvendo na natureza, porque daí vai encontrar o Renato e, como disse bem a Jéssica, ali provavelmente o negócio vai dar match, a não ser que o Renato esteja com a oferta dele mal desenhada, que é o que a gente não quer, e é por isso que a gente está se juntando com a ABD para poder oferecer para vocês esse trabalho de consultoria individualizada para aqueles que quiserem, né? Ah, não, eu quero, o que vocês me deram de dica aqui foi legal, eu vou comprar o livro do Seth Godin, vou procurar na internet, tá ótimo, gente. A gente não tá aqui querendo vender para vocês nada. O que a gente está querendo é compartilhar uma ideia de você abraçar o amor pela diferenciação. Porque a gente acredita que a diferenciação vai abrir portas para você, ao contrário de fechar portas. Ou seja, você escolheu os seus clientes, você escolheu o tipo de serviço que você vai fazer, ao contrário de restringir, vai ampliar as suas possibilidades. Se você quiser a nossa ajuda nesse processo, a gente agora tem essa parceria com a ABD, em que a gente pode te pegar na mão e te mostrar no passo a passo quais as escolhas você pode fazer e como isso se traduz no seu site, como isso se traduz no seu Instagram, como isso se traduz na tua logomarca, como isso se traduz na tua proposta comercial, como isso se traduz na forma como você prospecta, como você faz Google Ads, como você faz a apresentação do seu projeto, ou seja, você tem uma coerência, é a palavra que não veio na minha cabeça na hora que eu quis falar ela, que é plena. Quando a pessoa entende que você tem essa coerência, a pessoa escolhe o seu serviço. Luciano, você pode, enquanto eu leio os comentários aqui para ver quais destacar, você pode explicar como é que funcionam essas sessões individuais com você, por favor? Vamos lá, gente. E uma coisa que eu queria falar aí também, Pimenta, que aí, quando a gente montou, né, se reuniu aí com a ABD para criar esse projeto, esse produto também, é porque a gente acredita muito que todo profissional principalmente profissional de prestação de serviço, a gente fica muito refém dessa questão, né? Ah, tem que atender todo mundo, não, tem que ter serviço, tem que ter serviço. Entra nesse lugar que o Pimenta falou de atender cada tipo de projeto e entra por uma questão de clientes que não valorizam muitas vezes o seu trabalho. Então, o que a gente quer trazer também com essa questão da vaca roxa é trazer para vocês um negócio que se chama liberdade, né? É preciso coragem para ter liberdade. Então, quando a gente tem um trabalho e consegue ir para esse ponto da vaca roxa, possível você começar a construir esse seu lugar de liberdade, onde você possa efetivamente escolher o tipo de cliente com o qual você se identifica, que você quer trabalhar, que mais vai ter match com o seu trabalho, que mais vai valorizar o seu tipo de trabalho e a sua trajetória. Você consegue ter liberdade para dizer sims e nãos, né? Porque a gente também fica nesse lugar com muita dificuldade de dizer não. E quando você consegue construir tudo isso, você começa a criar o seu lugar realmente diferente no mercado. E a gente, como a gente acredita também que isso só pode ser feito, não é algo que é fake, né? É algo profundo e que está construído com base no seu DNA, a consultoria ela pega aí dois grandes momentos. Um primeiro momento é esse encontro de mergulho. É um encontro de mergulhar na sua história, de entender a sua trajetória, de entender o seu DNA, entender a sua caminhada, né, todos os processos que você já passou, que gostaria de passar. Então, é um primeiro momento onde a gente vai nas raízes ali, entendendo tudo o que aconteceu aí nessa sua trajetória, para, num segundo momento,
trazer uma devolutiva estratégica e profissional, né? Sobre como, diante de toda essa história, diante de tudo que você já construiu, como é que você pode se posicionar de uma forma diferente no mercado, como é que você comunica essa diferenciação e qual é o tipo de cliente que vai valorizar esse seu diferencial e aonde buscar esse cliente. Então, a gente procura fazer isso. Essa consultoria é uma consultoria individual, né? A gente vai fazer esse projeto para você especificamente. Como a gente também está dentro de um contexto, e a gente não pode desconsiderar isso, a gente hoje não tem tempo, né, para coisas muito longas e a gente precisa virar a chave mesmo. Essa é uma consultoria onde a gente tem esses dois momentos bem marcados que são feitos em dois encontros online e ao vivo. E por isso mesmo, você sai desse processo todo com o seu bookzinho ali de ação. Você já consegue colocar isso em prática e consegue começar a transformar aí esse seu caminho, né? A gente nunca quis ter nada que fosse algo teórico, que você fique 6 meses e que depois você vai fazer e tal. Não. Você já tem aí um caminho a ser seguido para testar, ajustar, mas ele vai estar muito mais assertivo, porque ele vai te possibilitar realmente ser essa vaca roxa. Legal, é isso aí mesmo. Vamos lá, olha só, a gente tem 10 minutinhos aqui para a gente poder concluir dentro do prazo que a gente combinou, né? E ficam aqui algumas informações. Primeiro, a Liga dos Inovadores. A Liga dos Inovadores é uma comunidade de negócios 100% gratuita. Você entra lá e aulas mais ou menos como essa que eu dou, que o Luciano dá, que outras pessoas, aqui a gente tem o Jean, né? A Alice vai estar fazendo o lançamento do seu livro, né, Alice? Na Liga daqui uns dias. Tem um livro aí, Alice, para você mostrar para o pessoal. É o livro Tenho, é esse aqui, ó. Tira o Ai, blur aí, peraí. por favor. Deixa eu O tirar. Soft Skills, né? A Esse. Alice já escreveu outros livros como Empreendedorismo for Dummies. O meu soft skills já chegou aqui em casa, hein? Semana passada. Olha, Opa, legal. né? Se você não sabe o que são soft skills, você vai aprender, né, que são essas habilidades interpessoais que são cada vez mais importantes. Fala aí um pouquinho aí, Alice. Então, é um livro que eu recém-lancei, né, agora nesse mês de novembro aqui em São Paulo, mas vou lançar na Liga para atingir aí o Brasil todo. E justamente falando assim, como é que a gente precisa, que nem a gente precisa de uma casa aconchegante, né? A gente precisa também de habilidades comportamentais, habilidades que mostram mais o ser humano do que as máquinas, né? A gente não vai conseguir competir aí com os robôs, com a inteligência artificial. Então, vamos ser mais humanos. E esse livro, eu fiz uma pesquisa com empreendedores, com profissionais aí de destaque, justamente, o Marcelo é um deles, justamente para pegar quais são essas habilidades essenciais para a gente viver nessa nova economia. Legal, obrigado aí, Alice. Alice, então Nada. você se inscreve tanto ou no grupo do WhatsApp da Liga, que eu coloquei ali em cima, ou na plataforma da Liga para você receber os links. Só para vocês entenderem, tem o lançamento da Alice, a gente tem o Diego Remos, que é um jornalista que virou investidor, assessor de investimentos no Canadá. Ele fez uma transição de carreira, ele vai mostrar como é que ele fez isso, como é que ele se planejou de deixar de ser jornalista para ser investidor de carreira, como é que ele conseguiu o visto para ir para o Canadá, ele vai mostrar como é que fez isso. A gente tem aí, para encerrar o ano, uma aula com a doutora Jurema Honermans, que ela chama Bem ao 100, né? Porque a gente sabe, vocês sabem que aqui muitos de nós vão viver até os 100 anos, né? E a gente fica pensando assim, você vai viver até os 100 anos, será que precisando de cuidador, precisando daquela caixinha de remédio, sabe? Que você vai botando os remédios da manhã, da tarde, da noite, ou você quer chegar aos 100 bem? Né? Assim, viajando, estudando, cheio de vigor. Então, a doutora Jurema
vai estar dando umas dicas de como a gente vai chegar bem ao 100. Então, a Liga é isso, é uma comunidade de aprendizado, né? E essa comunidade de aprendizagem é que a gente fez essa parceria com a ABD, em que essa consultoria personalizada para quem quer ser a vaca roxa, ela está rolando, né? Então, ali você vai ter um endereço, né, que eu coloquei para você conhecer como é que você vai estar fazendo essas sessões, né, para que você possa estar fazendo o diagnóstico que o Luciano explicou e depois construindo o seu plano de ação, né? E aí, no final, né, qual é a grande sacada aqui da história? Você usando o cupom que a gente criou, que se chama ABD Liga, né? Você tem a possibilidade de ter um desconto de 25% nessa consultoria. Então, essa consultoria a gente já tem no mercado, né? Assim, de marketing em geral, mas a gente formatou agora específico para designer de interiores e com essa condição especial, né, para que você possa ter essa vantagem para aquela pessoa que se sentiu tocada e de que está afim de contar com a nossa acompanhamento, com a nossa assessoria individualizada para esse processo. Como a gente falou, se você não acha que é o momento, tá tudo bem, a gente agradece demais aqui a sua presença, né? Espero que outras pessoas tenha sido que nem a Juliana, que a gente fala ali, que ela teve muitos insights poderosos, fico feliz, né? O comentário do Felipe foi o que eu acho que o mais me gratificante para mim nessa noite, né? Porque ele disse que talvez não era o momento ainda, né, Felipe? E aí você botou aqui um comentário. Abre o seu microfone para você falar aí ao vivo, Felipe, por favor. Marcelo, você me explodiu a mente aqui. Fantástico, cara, fantástico mesmo. A Legal. visão é muito micro, né? E aí a gente ter esse acesso a uma formação como essa, nossa, expande muito a mente. De coração, muito obrigado. Legal, eu que agradeço. Esse é nosso objetivo, né? E a gente, como a gente falou, a gente está aqui oferecendo o nosso serviço para aquelas pessoas que acham que é o momento, né? Se você acha que não é o momento, também está tudo bem. E essa nossa parceria com a BD, ela não para por aqui, né? A gente está preparando outros serviços para lançar agora, em breve, em janeiro. Inclusive, muitas pessoas me conheceram aqui pela palestra de inteligência artificial, a gente está criando um curso de IA para designers de interiores. Então, a gente vai mostrar como você usa o IA para projetos, como você, para criação de projetos, né? Para acompanhamento de projetos e para marketing. Então, vão ser 3 aulas que a gente vai estar fazendo num curso. Vai ter uma masterclass como essa de lançamento em que a gente dá uma visão geral também, e aí contrata o curso aquelas pessoas que quiserem. Quem quiser fica com o conteúdo que vai ser compartilhado na Masterclass, que vai estar sendo gratuito. E quem quiser fazer parte da liga, né? A gente tá de portas abertas para você, né? Para você vir com a gente aprender. A gente é apaixonado por aprender, né? E fica aí essa provocação para que vocês possam ver se vocês querem seguir esse caminho da vaca roxa. Como eu falei, ele não é o único, né? Existem outras estratégias hoje no marketing, né? Que você pode estar executando com sucesso, mas para quem quiser ser vaca roxa, vem aqui para nossa manada, né, para nossa boiada, porque a gente vai estar muito feliz em estar ajudando e pegando vocês na mão e estar mostrando esse passo a passo. Luciano, muito obrigado aí pela sua parceria, né? Mais uma vez a gente juntos aqui, né? E quem tiver qualquer dúvida, né, pode nos procurar lá na Liga, você vai encontrar o meu contato, né? Você tem o meu LinkedIn também, né? Eu vou mostrar aqui, vou mostrar o link de novo, enquanto eu acredito que você, né, Tatiana, pode estar encarregando aí, fazendo os comentários finais, né? Vamos ver aqui quais são os links que foram. Esse aqui é o nosso serviço de consultoria individualizada. Aqui para você garantir o seu cupom de desconto. Você tem aqui esse ABD Liga 500, né? São R$ 500 de desconto que você tem com esse cupom.
para fazer parte do WhatsApp da Liga. Deixa eu achar aqui onde está o Você nosso. procura aí, Marcelo, também quero me despedir de todo mundo, agradecendo aí, foi uma noite muito bacana. Espero que vocês tenham gostado também, que essa sementinha da diferenciação aí ainda renda muitos frutos aí na carreira de todo mundo. Legal. É isso aí. Legal. Tatiana, por favor. Obrigada. Gente, sensacional. Eu sou muito suspeita a dizer, eu sou super fã. Eu acho realmente que todas as pessoas deveriam ter acesso a esse tipo de conhecimento. São 30 anos de conhecimento. Ano que vem eu completo 20 anos de estrada, trabalho numa área Oceano Azul, nicho do nicho. E na fala de vocês, Luciano e Marcelo, eu identifiquei aqui tantas teorias. Mapeamento de competências, árvore de competências, propósito Ikigai, diferentes áreas de atuação, pesquisa de consumidor, mapas de empatia, perceptual map de território, enfim, quadro de valor, teoria de viabilidade, PEST, SWOT, capitalismo consciente, gente, autoconhecimento tudo, né? Oceano Azul, business model, enfim. E saber se vender, eu acho que para mim, o que ficou de residual é que saber se vender é importante para tudo, gente. É importante para ganhar dinheiro, para fazer amigos, para criar conexões, para nossa existência, assim. Saber quem somos e como nos apresentamos, né? E isso no trabalho otimiza recursos. Falamos, né, sobre tráfego. A partir do momento que você hipersegmenta, fica muito mais barato você chegar e atingir o seu consumidor acertado. Então, além disso, economiza tempo, recursos de como pessoas, dinheiro, enfim. E sobre esse trabalho de mentoria, estou muito feliz. Falo em nome da ABD, Marcelo. A gente acaba vendo tanto conteúdo na internet disponível e, vou falar por mim, às vezes a gente gasta dinheiro com tanta bobagem assim. E esse é um investimento que, puxa, depois 20, sei lá, 10, 20 anos para frente, a gente vai estruturar um negócio próspero, longevo e que também faça sentido para a nossa vida, né? O nosso Ikigai. Então, só tenho a agradecer. Foi sensacional e eu espero que mais pessoas possam ter acesso ainda. Com certeza, gente. Muito obrigado a todos, uma boa noite. A gente botou o Valeu, nosso pessoal. Instagram, Obrigado. né, o Luciano Alto Consultor no Instagram, eu sou Marcelo Pimenta Inovador. A gente responde todo mundo, né? Como eu falei, o que a gente está querendo mais aqui é promover a ABD, no sentido de que as associações, às vezes, elas acabam sendo, ai, para que serve a associação? A associação é bobagem. Não, gente, a associação é tudo de bom, gente. As pessoas poderem estar se fortalecendo a sua classe, a sua categoria, aprendendo junto, trocando experiência, né? Então, a associação, a gente está querendo fortalecer a ABD com essa nossa parceria. A gente agradece demais a todos vocês que optaram por não ficar vendo a novela, não ficar rolando o feed do Instagram e ficar com a gente aqui 2 horas aprendendo, né? Acredito que assim é o início de um relacionamento cada vez maior. Começou lá no CONAD, agora a gente está fortalecendo com essas aulas. Agora em janeiro a gente vai fazer nossa super aula também sobre inteligência artificial, que vai ser prática. Você vai ganhar prompt, você vai ganhar que nem aqui, né? A gente não fica querendo esconder nada, né? A gente está entregando tudo o que a gente sabe. E juntos a gente acredita que profissionais cada vez mais inovadores vão fazer uma sociedade melhor, vão ter os clientes mais satisfeitos, a associação mais fortalecida e a gente acaba criando um espaço melhor aí para a gente viver no nosso país. É isso que a gente acredita, tá bom? Muito, muito obrigado, gente. Fiquem com Deus aí, uma boa noite, bom descanso, tá bom? Valeu, gente. Obrigado.